A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui, olha, com a presença do Espírito Santo junto com a gente e que nós estejamos em comunhão com o Senhor para mais um dia nós cumprirmos o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Mais do que uma leitura, nós estudamos e meditamos na palavra de Deus e grande tem sido a nossa alegria. Se dentro do seu coração você tem o desejo de criar um hábito de fazer a leitura da Bíblia, estudar a palavra de Deus, verdadeiramente o que está escrito na Bíblia, então se ajunte a nós, seja muito bem-vindo, todos os dias tem um vídeo novo, já se inscreve no canal, não se esqueça também de ativar o sininho com a palavra todas, para que todo dia você receba a notificação que o vídeo foi postado. Deixe também o seu gostei, se realmente você se importa e gosta desse tipo de conteúdo. E compartilha com todo mundo. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos iniciar mais um livro. 11º livro da Bíblia, 1º de Reis, capítulo 1. Ao total, são 66 livros. E nós já terminamos 10. Pela graça e o amor de Deus, estamos começando o 11º. Livro de Reis, 1º e 2º, assim como 1º e 2º Samuel, conta as histórias dos reis. A diferença é que 1º e 2º de Samuel está contando apenas a história de 3 reis. 4 porque Isbosete tem um reinado muito pequeno. Mas 1º e 2º de Reis vai contar a história de 400 anos de reinado. Esse reinado, há uma ruptura nele, porque tanto Saul, que foi ungido primeiro rei, quanto Isbosete, seu filho, que reinou por pouco tempo, 2 anos, depois Davi, e também Salomão, que vai ser entronado logo após Davi, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, eles reinam sobre todo Israel. Mas em breve vai haver uma ruptura, nós teremos reis do sul, reis do norte, ou reis de Judá, que Judá se separa, a tribo de Judá se junta com a tribo de Benjamim e fica como apenas Judá, e todas as outras 10 tribos denominadas Israel. Cada uma delas vai ter 19 reis diferentes. Judá, na verdade, são 19 reis e uma rainha, e Israel vai ter 19 reis. Desses 19 de Judá, 12 são reis maus, enquanto de Israel serão 17 reis maus, reis desobedientes, reis perversos. Então, assim como o Senhor orientou e alertou os seus filhos, a todos em Israel, olha, sejam governados por mim, desde que eu reine sobre vocês. Eles disseram, não, queremos um rei, homem de carne e osso, né? Eles falaram, queremos um rei imperfeito. E vai ter muita desobediência, muita coisa errada. Nós vamos estudar ao decorrer do livro 1º e 2º de Reis. Mas, sem mais delongas, vamos dar início ao capítulo de hoje. No primeiro verso diz, aliás, esse capítulo de hoje é dividido em 2 partes. Um pouco vai falar sobre a velhice de Davi e o outro tanto vai falar sobre o próximo rei a ser entronado. Verso 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos, busquem para o rei, o meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, o meu senhor, se aqueça. Vejam que aqui ele fala que está avançado em idade. Ele tem aproximadamente 70 anos. Só que são 70 anos de muita luta, muita batalha, muita guerra, né? Não foram 70 anos de puro cuidado, puro prazer. Ele teve muito desgaste. Então, com 70 anos, ele já estava bem velho mesmo. E aqui ele conta que sentia muito frio e nada aquecia Davi. Aqui eles trazem para ele uma moça muito bonita chamada Abisag, é uma sunamita, uma moça virgem. Aqui diz que ela de sobremaneira formosa. Ela cuidava de Davi, mas em momento nenhum ela tem relações sexuais com ele. Ela era verdadeiramente uma cuidadora. Davi passa a ter uma cuidadora, uma mulher que inclusive deitava, dormia junto com ele, mas eles não tinham relação. A partir do verso 5, vai começar a falar do próximo rei. E adivinhem, não é quem Davi escolhe.
Verso 5 diz: Então Adonias, filho de Hagite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavalos e 50 homens que corriam diante dele. Santo é o Senhor. Algo muito parecido com o que Absalão faz, né? Então agora eu vou ser o novo rei. E ele prepara tudo, coloca aqueles homens que eles saem falando, né? Viva o rei, viva o rei. Ele se declara, né? Se auto-intitula rei. Muito importante, irmão. Prestem bastante atenção no verso 6, o que diz. Nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Hagite o teve depois de Absalão. Então, na primeira parte do verso 6 diz: Davi nunca contrariou a Adonias. Adonias, ele não recebia um não do rei. Então, isso dava para ele o poder e a certeza que ele, se entronando rei, se declarando rei, de fato ele seria rei sobre todo Israel. Por que não levou o não? Irmãos, as crianças em geral, elas precisam ser contrariadas, elas precisam receber o não, né? Porque senão elas não podem, elas crescem um adulto que não pode ser contrariado. Tudo que ele deseja ele tem que receber, e a vida não é assim. Na nossa fase adulta, nós recebemos muitos nãos e nós precisamos ser fortes e resilientes. É muito importante que na nossa infância nós tenhamos muito sim, mas principalmente que a gente receba os nãos que nossos pais nos dão, justamente para nos tornar mais educados, mais fortes e mais sábios também. Glórias a Deus. Quando ele se declara rei, Joabe, o capitão do exército, general do exército, e também o sacerdote Abiatar se juntam a ele, dão apoio a ele para que realmente reine sobre todo Israel. Ele não convida alguns homens muito importantes e isso vai criar um grande atrito dentro de Israel, principalmente porque ele se entronou rei, ele não foi declarado rei. A primeira pessoa que se incomoda muito com tudo isso é o profeta Natã. Natã, naquele momento, ele procura Betseba. Betseba era aquela mulher que Davi a tomou sendo uma mulher casada, a esposa de Urias, né, que tem um filho com ela, chamado Salomão. Ele procura por Betseba e fala assim: olha, Davi jurou para você que o seu filho Salomão reinaria, porém Adonias se entronou rei. E ali ele orienta que ela tem que ir ao rei e quais são as palavras que Betseba tem que dizer ao rei Davi. E ele fala para ela: vá, fale com o rei e eu vou entrar logo em seguida da sua fala e vou confirmar tudo o que você está falando. E assim Betseba faz. Ela vai ao palácio, pede para falar com o rei e quando ela entra no quarto dele, né, no dormitório dele ali, ela se prostra diante dele, né, coloca a face em terra, assim como todos faziam, em sinal de respeito. Então Davi pergunta para ela: o que queres? Então ela responde para ele no verso 17: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina. E agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes? Ela está indagando para ele: você não está sabendo que Adonias está fazendo isso? E ela ainda continua, fala: olha, e ele está fazendo um grande banquete, convidou muitos homens e está sacrificando bois, sacrificando ovelhas com muita abundância, convidou a todos os filhos de Israel. E ela conta: olha, ele não convidou Salomão, não convidou o profeta Natã, não convidou Zadok, que é o sacerdote. Enquanto ela está ali falando, anunciam para Davi que o profeta Natã havia chegado. E quando Natã chega, Betseba sai do quarto e Natã confirma e ainda diz muito mais para Davi de forma muito rígida, como se ele estivesse repreendendo a Davi. E lá no verso 27 diz para ele: foi feito isto da parte do rei, meu senhor? Ele fala assim: você permitiu que tudo isso acontecesse, Davi? E não fizeste saber ao teu servo
quem assentará no trono do rei o meu senhor depois dele? Quer dizer, você colocou lá o teu filho Adonias, e eu que sou profeta e os seus conselheiros não estão sabendo de absolutamente nada? Davi não se dá o trabalho de responder nada para Natã. Manda novamente chamar Betseba, ela se apresenta novamente diante dele. Então, nesse momento, Davi vai falar tanto para Natã, responder ao profeta Natã, quanto para Betseba a respeito do juramento que ele fez sobre o reinado, o próximo reinado. Quem seria o rei após Davi? E ele diz assim: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma e de toda a angústia, que, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono e em meu lugar, assim o farei rei no dia de hoje. Olha que interessante, glórias a Deus. Ele não espera para tirar satisfação com Adonias, ele simplesmente fala, eu prometi, eu jurei e eu vou cumprir o meu juramento hoje. Betseba novamente se inclina com a face no chão e ali ela agradece grandemente a Davi por estar cumprindo com o juramento dele. Ele dá ordens a Natã, chama os conselheiros, chama todos os homens, verso 33 diz: e o rei disse-lhes, tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei subir ao meu filho Salomão na mula que é minha, que é do rei, e fazei-o descer a Gion. E Zadok o sacerdote com Natã o profeta, ali o ungirão rei sobre todo Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará no meu lugar. Porque tenho ordenado que ele seja guia sobre todo Israel e sobre todo Judá. Glórias a Deus. Assim, todos aqueles homens cumprem as ordens de Davi, abençoam grandemente a Davi, abençoam ainda muito mais o reinado de Salomão, que há de prosperar, ser maior ainda que o reinado de Davi. Eles fazem tudo isso e tocam a trombeta justamente no momento em que ele é ungido como rei, viva o rei, e ali ele sai gritando viva o rei, e todo o povo junto com eles. Era um alvoroço tão grande, uma festança tão barulhenta, que lá no almoço, no banquete, sacrifício que Adonias estava fazendo junto com Joabe, o sacerdote Abiatar, se ouviu aquele alvoroço e Joabe diz, o que é isso? O que está acontecendo? Nesse momento, Jonatas, o filho do sacerdote, entra e eles falam, que bom, você está trazendo boas novas. Não estou trazendo boas novas para vocês, não. Davi acabou de entronar a Salomão, inclusive ele foi já ungido pelo profeta Natã junto com o sacerdote Zadok, e ali ele está sendo muito abençoado e todo o povo está fazendo uma grande festa. Os convidados que estavam junto com Adonias, nesse momento, ficaram apavorados. Olha, cada um foi embora para sua casa. Adonias entrou em grande pavor. Por quê? Ele achava que ele seria morto. Ele vai e começa a orar, entra em grande desespero e Salomão fica sabendo disso. Salomão manda chamar Adonias chega diante dele e ele diz assim no verso 52, já lá no finalzinho, já tinha se entronado o rei, já era sábio. Ele já era sábio, mas Deus vai dar mais sabedoria ainda para Salomão. Mas vejam o que ele diz para o irmão dele, para Adonias. Se for um homem de bem, nenhum de seus fios de cabelo cairá em terra. Porém, se achar maldade em ti, então morrerá. Vai embora, vai em paz. É exatamente assim que termina esse capítulo. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, Salomão, a partir do momento que ele é entronado rei, ele não quer briga, não quer discussão, não quer matança. Ele já é um homem sábio, como nós falamos, Deus vai dar mais sabedoria para ele ainda, mas isso vai acontecer nos próximos capítulos, então não perca. Para nós, irmãos, mais uma vez, fica uma lição maravilhosa, que as coisas devem acontecer na nossa vida conforme a vontade de Deus e não nós tomarmos as rédeas e falar, agora eu sou isso, agora eu faço aquilo, porque nós não temos força.
Quem nos dá força é a misericórdia de Deus, que nós saibamos estar debaixo das mãos do Senhor, que somente assim nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer pelo início da leitura de um novo livro e por todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado. Glórias a Deus, aleluia, nosso Deus e nosso amado Pai. Com grande alegria no nosso coração, Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida, pela tua graça e a tua misericórdia que sempre tem nos acompanhado e pela força que tem nos dado de fazermos a leitura diária da Bíblia. Pai amado, vamos te pedir, continue, Senhor, nos dando vitalidade, coragem, saúde, esse desejo e essa alegria em estudar a verdadeira palavra do Senhor. Tudo que te agradecemos e principalmente também o que te pedimos é em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém, glórias a Deus, aleluia. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.